Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou falar sobre um livro da Martins Fontes chamado Uma Estrela Tranquila, que é um retrato sentimental do Primo Levi. Foi feito pelo Pietro Scarnera e, como eu já disse, a Martins Fontes traz aqui para o Brasil. Eu vou mostrar um pouquinho da arte antes da gente começar a falar sobre o livro, né? Então, uma arte tranquila, assim, texto grande, imagem grande, né? Nesse tom de verde e tal. E assim, tem algumas coisas muito interessantes, né? Isso aqui é uma biografia do Primo Levi, né? Que é um cara que é um dos principais escritores italianos do pós-guerra, digamos assim, né? Já que ele foi prisioneiro em Auschwitz, né? Ele foi em outro campo de concentração, depois foi para Auschwitz e tal. E ele é um sobrevivente, né? Então aqui a gente vê mais ou menos como foi a vida dele, né? Aliás, se você não conhece o Primo Levi, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha na introdução, né? No texto introdutório, que é escrito pelo Marco Belpoliti, né? Um outro italiano. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, né, nisso. Então, assim, o livro, o livro em si, o quadrinho, ele começa com um conto do Primo Levi, chamado Uma Estrela Tranquila, que é um conto que começa com um átomo e por onde que o átomo vai, né? Então isso não é spoiler porque é bem o comecinho do livro, né? Então ele vai falando que o átomo ele tava lá numa rocha, daí alguém deu uma picaretada e ele foi para a pessoa, e daí da pessoa ele foi para um falcão, e daí do falcão ele foi para uma um cedro no Líbano, daí depois um inseto, daí o inseto morre, e não sei as quantas, e daí ele vira uma estrela, né? Então, assim, a ideia desse Pietro Scanera, que é o nome do autor, é contar como que o Primo Levi se tornou escritor, né? Então, assim, ele não conta a infância do Primo Levi, não conta como que ele foi preso, não tem isso aí, né? Ele conta que ele passou pelo campo de concentração. A história começa na saída do Primo Levi do campo de concentração. Ele foi preso, se não me engano, no final de 44, então parece que ele ficou 11 meses preso, uma coisa assim, menos de um ano preso, o que já é muito, né? Foi um dos poucos sobreviventes, porque se você lembrar da história, você vai lembrar que no final, nos estertores da Segunda Guerra Mundial, os nazistas mataram muitos judeus, né? Aquelas câmaras de gás gigantescas e tal. É, e, e, e o primo consegue escapar, o Primo Levi consegue escapar. E isso dá um problema para ele, né? Que ele tem a culpa de ter sobrevivido, né? Isso permeia todo o livro e todas as histórias do Primo Levi também, né? Nesse livro aqui, é bacana que ele fica. Isso é uma coisa interessante. Ele fica jogando com fluxo de consciência. Né? Ora é o Primo Levi e ora é o Pietro e a amiga dele, cujo nome acabei de esquecer. Peraí. Tem a Antonella. Né? Então a Antonella e o Pietro, e outra hora é o Primo Levi, a esposa e tal. Então fica jogando com esse fluxo de consciência, assim, o que assim, é interessante, mas é menos interessante do que quando se faz isso na literatura. Na literatura, por não ter imagens, isso fica menos interessante do que aqui, que a gente tem imagens, né? E daí ele fala de algumas coisas sobre os campos de concentração. Tem uma hora que me chamou muita atenção que ele fala que no campo de concentração, em Monowitz, que acredito eu seja o primeiro campo que ele foi, todo mundo tinha o mesmo sonho: comer. Imagina, você vai dormir e o único sonho que você tem é comer. E todos sonham a mesma coisa, né? Então, a gente tem a dor, o sofrimento de sobreviver, porque a maioria das pessoas morreu e o Primo Levi escapou, né? Ao mesmo tempo, mesmo ele tendo sofrido muito, ter muita dor envolvida, ele era um cara leve, parecia ser leve, parecia ser um cara calmo. E ele começou a escrever justamente para espiar
né, esse sofrimento. E ao mesmo tempo que ele começou a escrever para espiar o sofrimento, ele virou químico. E não qualquer químico. O cara é um puta químico. Né? Então ele virou diretor-geral da empresa de química onde ele trabalhava, que não era uma empresa pequena também na Itália. É uma mega empresa de química, cujo nome agora eu esqueci, mas é uma enorme de uma empresa e o cara... E ele curtia isso, ele curtia trabalhar. Isso é uma outra coisa que ele deixa muito claro aqui. Ele amava trabalhar como químico. Não é aquela coisa do, estou sofrendo porque eu quero fazer a minha arte de escritor e sou químico. Não, ele achava que a química também era uma arte. Então ele resolvia problemas muito complexos, aqui contam alguns, né? Ele trabalhava numa fábrica que fazia verniz e tinha alguns problemas complexos que ele gostava de resolver. Né? Ele curtia o trabalho, né? Ele curtia bastante o trabalho. E ao mesmo tempo, ele ficava escrevendo. Né? Então, no campo de... tem um texto dele chamado Sobreviventes e os Afogados, ou Sobreviventes e os Afogados, que é originalmente um conto, depois virou o nome de um livro, virou o título de um livro, anos depois, que conta como que é sobreviver num campo de concentração, onde o bicho-homem, né, a raça humana, vira uma raça animal mesmo, e cujo único instinto que sobrevive é o de sobrevivência. Então é tenso. Assim, tenso. Ele passou 30 anos como químico, curtindo a profissão e escrevendo de leves. Escrevia, mas daí sempre é meio complicado, principalmente no pós-guerra. Tem uma hora que ele vai tentar vender o livro dele e ele não consegue, porque os caras falam: olha, tem muito livro de guerra aqui, não vai dar agora sobre o Holocausto, né? Tem muito livro sobre o Holocausto aqui, agora não é o momento. E quando o livro dele sai junto com o Diário de Anne Frank e outros tantos. Então tem uma leva de livros, sei lá, uns 10 anos depois do Holocausto, tem uma leva de livros que começa a fazer sucesso falando sobre o Holocausto nazista, né? Então isso é bem bacana também. Uma outra coisa que é bacana é que ele é amigo do Ítalo Calvino. Ele foi amigo a vida inteira do cara. Eles eram brothers mesmo, de frequentar a casa um do outro e tal. Talvez o Pietro Scarnera fala que talvez seja o melhor amigo que ele teve. Um dos melhores amigos que o Primo Levi teve, né, na vida. O ponto é que ao mesmo tempo que você sabe disso, o Primo Levi era um cara muito reservado. Tem um momento que eles falam que só tem uma foto da família. Ele era casado, tinha 2 filhos. Isso, nossa, deve ter sido muito difícil para esse Pietro Scarnera conseguir fazer esse livro. Porque ele era muito reservado, não falava para as pessoas, não falava muito com as pessoas, você só sabe dele a partir dos livros, né? Então era bem interessante. Tem uma ou outra coisa que você consegue pegar, né? Que eu não, né? O Pietro Scarnera consegue pegar. Uma delas é que cada vez que ele ia a trabalho para a Alemanha, ele fazia questão de dizer que ele era judeu para olhar no olho dos alemães, que era, segundo palavras do Primo Levi, 99% nazistas, e deixar os caras desconfortáveis. Então, encarar no olho o nazista e falar: sim, eu sou judeu. No olho. E isso era bem divertido, é uma palavra horrível, né? Era bem importante pro Primo Levi, né? Então, e mesmo porque ele foi um grande pacifista depois, uma pessoa que falou muito sobre o nazismo. Tanto que na entrada no memorial de Auschwitz, que na Itália, ou para os italianos, eu não consegui entender se é o memorial de Auschwitz que está na Itália, ou se é o memorial de Auschwitz para pessoas de língua italiana. Eu não consegui entender. Se alguém entender, puder escrever aqui embaixo, já ajuda, né? Ele fala, o texto de abertura desse museu de Auschwitz são do Primo Levi, né? Então, uma outra coisa também que ele vai buscar compreender e discutir e falar não só nos livros, mas nos textos que ele cria e tal, porque tem uma hora que ele vira um escritor de jornal, né? Como conciliar, né? Como
como que o fracasso da tecnologia mostra o progresso? Ou como que essa ideia de tecnologia falhou ao dar o progresso? Não existe progresso pela tecnologia. É isso que ele vai argumentar, né? Que o fracasso da tecnologia como fator de progresso, né? Isso ele fala em vários textos, né? Não só os literários, mas também os textos jornalísticos dele, que são bem legais. Tem uma outra... Aí, claro, ele se aposenta, né? E eu acho que isso não é nenhum spoiler, porque a gente está falando da vida de um cara bem conhecida. Ele se aposenta e vai, daí sim, se dedicar realmente a ser escritor, e é a fase mais prolífica do trabalho dele, onde ele sabe, faz muitas coisas interessantes aí, literárias e tal. E é legal que ele mesmo, o próprio Primo Levi, vai dizer que todas as coisas que ele escreveu são de alguma maneira autobiográficas, ou explícitas ou disfarçadas, mas são todas autobiográficas, com exceção de um dos últimos textos dele, que é um texto que é realmente fora da vida dele. Mesmo os livros, mesmo os textos de ficção científica que ele produz, também são, de alguma maneira, autobiográficos, né? Isso também é bem interessante e tal. Uma coisa que fica muito evidente nesse livro é a vergonha de ser sobrevivente, a culpa do sobrevivente, que tá, eu já falei isso antes aqui nesse review, mas a culpa de ser sobrevivente ela permeia todo o livro, né? E porque me parece que permeava a vida do Primo Levi também, apesar dele ser um cara que parecia feliz no trabalho, feliz com os textos, ele tinha a culpa de ser sobrevivente, né? Pô, todo mundo morreu menos eu, por que eu, né? Então tem isso também. E ao finalizar, e de novo, eu não acredito que isso seja um spoiler, porque afinal a gente tá falando de um personagem que existe, se você for procurar aí sei lá, na Wikipedia ou qualquer lugar você vai saber disso. O Primo Levi morreu caindo do terceiro andar, né? No vão da escada, ele morava no apartamento no quarto andar e caiu no vão da escada. Então algumas pessoas argumentam que ele se matou, outras pessoas argumentam que ele caiu, né? Então tem várias especulações que daí o próprio Pietro Scarnera fala que são fantasiosas, não tem nada a ver, né? Daí eu vou deixar para vocês lerem aqui. Mas que não se sabe mesmo se ele caiu porque escorregou e caiu ou se ele quis se matar porque por alguma razão que a gente não tem conhecimento, já que ele não deixou nenhuma carta, né? Então isso é uma das coisas mais não descobertas sobre ele, provavelmente não será descoberta também. De qualquer forma, esse livro da Martins Fontes é um grande livro, principalmente se você já conhece o texto do Primo Levi. Eu quase não conheço. Eu me lembro que eu li uma poesia dele, achei muito legal, mas ficou por isso, nunca fui atrás. Me arrependo agora, nesse momento, então vou correr um pouco atrás. Esse é o tipo do livro que dá vontade de você ler outros livros, né? Sabe aquele tipo de livro que dá vontade de ler outro livro? Então, é esse aqui. E eu acho que é uma obra muito legal. Eu acho que esse Pietro Scarnera mandou super bem, principalmente para quem gosta do trabalho do Primo Levi. Eu acho que dá uma esclarecida quem que ele é e tal, as ideias dele e por que ele escreveu do jeito que ele escreveu. Beleza? Então, se você conhecer um pouquinho mais do Primo Levi, quiser falar aqui embaixo, a gente agradece. Se você não conhece nada do Primo Levi, também é sempre legal dizer o que você achou desse álbum, caso você tenha lido. Beleza? Então é isso, vou nessa e até mais.